Bom, hoje, recebendo aqui em nossos estúdios, mais uma vez eu tenho um prazer, a honra muito grande, Aires Furquim, ele é produtor rural, também advogado, um tema para a gente falar aqui bem extenso, porque tem muitas vertentes para a gente tratar. Ontem, no fim do dia aqui, no horário de Brasília, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, fez ali a sua declaração, o seu pronunciamento, falando das imposições ali do seu chamado de tarifaço, inclusive para o Brasil, 10%. Aires, boa tarde. Obrigada pela presença. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde aos seus ouvintes, telespectadores. E eu queria só lembrar, antes da gente aprofundar em qualquer conversa, de que, da mesma forma que o Trump está numa via de contramão, aquilo que foi aprovado ontem no Congresso Nacional Brasileiro também está na via de contramão. Embora tenha o apelido de defesa tarifária, de reciprocidade, nós nos encontramos também errando. Então nós estamos assim, numa pista que ela era para ser uma pista dupla e está todo mundo na contramão e pode a qualquer momento sair da pista, todo mundo. Nós não voltaremos, dentro de um prazo muito grande, a ter as mesmas estruturas de confiança no mercado livre que nós tínhamos até 2 meses atrás. Lembramos que os Estados Unidos, há mais de 100 anos, fala e pratica o verdadeiro mercado livre. E agora ele vilipendia a sua própria tese ao taxar. Então, quando ele taxa, ele faz com que o mercado mundial se abale, porque nós tínhamos um relacionamento de confiança entre esse mercado internacional muito grande. É bom dizer que o Brasil nem sempre foi assim. O governo que aí está, e há muito tempo, sempre anda na contramão. Quando o mundo abria, o Brasil se fechou dentro do Mercosul. Não fez nenhum acordo bilateral. O Mercosul morreu, como está hoje, e agora, com essas novas avaliações de mercado, com essas tarifas, nós vamos ver se o governo vai agir. Não é de eu vou responder a tarifa, não. Ele vai agir, buscar mercados novos, tratar de negócios unilaterais, o que a Argentina já faz, o Chile faz, o Paraguai depende muito de nós, não faz ainda. O Uruguai, agora, nessa última reunião do Mercosul, já disse com todas as letras que se não fizer, ele vai ter que fazer. Resumo da ópera, o Mercosul é morto, sustentado exclusivamente pelo governo brasileiro. E quando eu te digo que a agenda brasileira está errada, é nesse contexto de universo inteiro. Agora, partindo de que nós fomos sobretaxados, aí é uma lei extremamente importante. Eu preciso de reciprocidade. Se você me taxa, eu vou te taxar também. Mas o que eu quis só te dizer é o seguinte: a retaliação ou a reciprocidade, ela preserva o direito pátrio. Por outro lado, ela também nos coloca de frente com um problema que é a redução da universalidade dos negócios. Pois é, e nessa reciprocidade, o Brasil tem, vamos dizer assim, estatura para fazê-la? Sim, tem. Agora, eu acho que muito antes de pensar se nós temos força, estatura, até onde que é interessante. Isso que é o principal ponto. Por exemplo, vamos pensar que, em uma análise com o nosso mercado, os Estados Unidos entendeu que eles não precisavam nos taxar muito, taxou só em 10%. É porque teve alguns que foram mais, né? Por exemplo, a União Europeia, a China, tudo na casa de 25%. Isso quer dizer que nós temos, não é nem força, que nós temos argumento
Por quê? Porque eles ganham mais do que a gente no nosso mercado bilateral. Isso faz com que nós possamos ter uma situação diferente. Ele é muito preso na questão do milho ao México. Fora a opção México, é aonde? É aqui. Ele não terá milho suficiente o ano que vem. Ah, está em milho demais, tal. Aí agora nós temos uma ideia, pelo último USDA, que ele vai produzir menos milho o ano que vem, haverá uma migração para a soja, pequena, mas haverá, e os estoques americanos são os menores nos últimos 100 anos. Ele vai ter que ir às compras do milho. Ele sobretaxou o México. E nós? Ele sobretaxou, mas ele vai ter que nos comprar, porque nós vendemos mais barato que o México. Aí tem o tal do prêmio. Então, o que ele fez, aos meus olhos? Piorou a confiança mundial no mercado livre e cresceu a possibilidade real de inflação em todo o mundo. Como ela já era positiva, a ideia é que vai ficar mais alta ainda. Então, deixa eu ver se eu entendi aí esse fio aí. Deixa eu conseguir pegá-lo. Tem uma possibilidade de, no ano que vem, nós termos um milho mais caro na Bolsa de Chicago. Sim, está muito claro isso. Então, um produtor hoje com bom planejamento, ele pode planejar Existe essa possibilidade de fazer um milho para uma comercialização. Nós não estamos falando para você parar tudo na vida e plantar só milho, não. Depois você ainda fala assim, a Fabélia falou e o Aires assinou embaixo. Por favor, não. A ideia é que existe perspectiva de preços mais remuneradores ao ano que vem. Se atraentes ou não, não sei. Agora, isso precisa de planejamento e precisa de dinheiro. Porque também nós vamos importar os insumos, isso, né? E esse dinheiro que eu digo é o seguinte, é você ter capacidade de fazer a lavoura, colher a lavoura e segurar um determinado espaço de tempo para a gente sair daquele vácuo de preço que é na época da colheita e ofertar um produto um pouco mais caro. Isso é uma regra que todo mundo pode falar, mas estão chovendo no molhado, porque é mais ou menos isso, é chover no molhado. O que vai nos fazer ter um pouquinho mais de remuneração. Fora isso, o que eu penso é que nós teremos tudo muito mais caro. E aí essa questão de inflação, que a gente olha agora num primeiro momento, é que nós possamos ter uma bolha, sim, mas não localizada, uma bolha generalizada. Eu não posso dizer, Fabélia, que é uma bolha. Eu acho que ela vai se instalar por um determinado espaço de tempo, que não é menos do que 2 anos, e ela não vai se arrefecer. Inclusive a nossa, naturalmente. A nossa ela já está aí aquecendo já há alguns meses, né? E não consegue... Mas eu fico assim, indignado. Ontem, a ministra Tebet disse que os alimentos estão caros por causa de problema de governo anterior, que ocorreu há 3 anos atrás. Ué, e esse lapso de tempo, houveram 2 safras de cada um dos alimentos, pelo menos. Por que não conseguiu se abaixar? É porque nós fazemos o maior custo governamental. A sorte que o povo trabalha bem, a iniciativa privada, e nos mantém no mercado. Fora disso, se nós dependêssemos, inclusive, da nossa agenda fiscal, nós estaríamos todo mundo roubado. E nós podemos dizer que a sorte desse governo foi o governo passado? Porque toda a culpa é do governo passado? Não, eu acho que não. A sorte desse governo é a mal informação. Mas tudo que ele faz, ele fala que a culpa é do governo passado. Isso. Se não tivesse o governo passado, ele ia culpar quem? É a mal informação que nós temos generalizada. Agora, contra essa sorte, tem a incapacidade dele de governar. Tanto é que nós temos acompanhado nos últimos 5 meses que todos os principais institutos de pesquisas avaliam uma queda significativa na aceitabilidade do governo. Eu vou te dar um dado assim, infantil, mas que nos leva a crer que eles estão brincando de governar. Aquela história da galinha.
Não, o ovo subiu, não sei por quê, porque a galinha não está cobrando mais caro o ovo. Sim, a galinha não. Mas tudo que nós, produtores rurais, oferecemos na dieta da galinha está efetivamente mais caro do que um tempo atrás. Lembrando que, sobre esses preços, há um aumento real de impostos federais e estaduais, e Goiás está no nicho, aumentou também. Então, se você produz um ovo por intermédio da galinha e ela só produz o ovo se ela come e a comida ficou mais cara, não tem dúvida. E esta é uma regra que não está valendo só aqui no Brasil, está valendo no mundo inteiro. Nós temos hoje um déficit de 20% a 25% de ovos no mercado mundial. Então, efetivamente, a resposta que a galinha dá para o Lula é que ela não aumentou o preço. E ela não vai conseguir botar mais... O tanto que precisa. E aí, às vezes as pessoas ainda ficam querendo saber, para a gente também explicar melhor, as necessidades de abate em função de gripe aviária mundo afora foi uma das razões que levou ao déficit de ovos, né? Sim, muito claramente na região asiática. E agora nós temos que entender, tem problema no Brasil? Tem, eventualmente, não tem como. Nós vivemos num mundo que não tem como você não ter esses contágios. O problema não representou 0,5% na produção brasileira. Eu fico até muita vontade em falar, por exemplo, Garcia, Mantiqueira, uma série de grandes produtores mundiais de ovos estão comprando as grandes produtoras mundo afora, sem financiamento de BNDES, do governo Lula, etc. Por quê? Porque nós sabemos produzir a um custo menor. Então, a fala do governo com o que o brasileiro está fazendo está em contramão. Voltando para o Trump, se nós nos alinharmos, teremos menos prejuízo. Se nós não nos alinharmos, ficarmos só sobretaxando para fazer retaliação, reciprocidade, se nós não conversarmos, se nós não mostrarmos a nossa capacidade e que mesmo vendendo barato eles estão ganhando mais dinheiro do que a gente, nós vamos sofrer muito. Então nós temos que ir ao mundo, começando pelos Estados Unidos, que tem o poder de tarifar, para dizer, olha, eu vendo barato. Se você me tarifar, vai aumentar, a inflação aí dentro é mais cara. E depois descobrir mercados que estão ávidos por nós. Um exemplo gigante. O Lula foi abrir agora o mercado de carne no Japão e no Vietnã. Eles estão... por que mudou? Mudou a ideia de 2, 3 anos para cá? Não. Porque eles acompanham que nós estamos evoluindo muito também na sanidade, em tudo, e que nós somos os únicos que temos capacidade de produzir para sustentá-los. Então é por isso que abre o mercado. Ele precisa do que nós estamos vendendo. E a nossa carne, além de barata, é a melhor carne de qualidade do mundo. No geral, né, Fabélia? Porque às vezes a pessoa fala, uai, você está falando uma loucura. No Uruguai vende uma carne que o cara parte ela com colher e tal. Essa daí, ela não é uma coisa do mercado comum. Nós não consumimos ela no dia a dia. Então, a carne que é consumida mundo afora, a nossa é a melhor e mais barata. Nós estamos falando aqui justamente dos reflexos que o agro pode ter em função de toda aquela fala de Donald Trump, as decisões que ocorreram ontem lá nos Estados Unidos e também em Brasília. Né? Porque não foi só nos Estados Unidos. Aires, aí a gente também tem que levantar a questão da compra do Brasil. Porque não é só o que nós vamos vender, o Brasil também, para ele poder vender, aí onde a gente fala até onde o produtor rural pode ser impactado com isso. Porque ele vai comprar, os insumos são, aí a gente tem em alguns 95% importados. O que nós temos que fazer uma análise é que isso está chegando. Não é daqui 1 mês, 2, está chegando agora. Por exemplo, nós temos que comprar adubo já para a próxima safra da soja. Alguns compraram, outros não, acredito até que a maioria ainda não. O cara que produz adubo do outro lado do mundo que nos vende foi taxado em 25%. E
ele vai ter que vender esse produto embutido nele a taxação. O cara que vende o consubstancial da lavoura foi taxado no seu todo. Por quê? Primeiro, ferro foi taxado violentamente. Produção que não é acontecida dentro dos Estados Unidos, pode ser qualquer máquina, tal. Carro em qualquer lugar do mundo, 25%. Quando diz carro, mas carro na lavoura nós temos um volume significativo de caminhonetes que são produzidas fora do Brasil e todas serão taxadas. E ela é ferramenta de trabalho. É importante a gente deixar isso claro, porque às vezes a população urbana entende como luxo para o produtor. Para o produtor, a caminhonete não é luxo. Até porque ele tem que carregar tantas coisas, inclusive a si próprio, que é a mente que está ali fazendo acontecer no seu negócio. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não tem como eu taxar, por exemplo, a China, que é uma exportadora de fertilizante, e ela não embutiu o preço. E nós, infelizmente, donos de mais, eu não vou dizer percentual, mas das maiores jazidas não utilizadas ainda no mundo, importamos 95% do nosso fertilizante. Então, o impacto acontece já. E nós seremos extremamente prejudicados por isso. Agora, tem a reciprocidade? Tem. Mas eu vou conseguir pôr na minha soja, no meu milho, sorgo, enfim, galinha, em toda a cadeia produtiva, eu vou ter condição de devolver essa percentual, essa taxação que me foi imposta? Acho que não. Mas se conseguir, eu estarei gerando uma inflação instantânea de 12% a 15% o mundo afora. Então, de todo jeito, nós seremos prejudicados. E vamos pensar assim, quem está taxando é os Estados Unidos. Ele que vai comprar. Agora, eu vou comprar do Canadá, eu vou comprar da China. Eu não estou taxando China e Canadá. Então, eu vou comprar mais barato. Não vejo assim. Porque a China, por exemplo, para produzir, para ela produzir porco, ela precisa do nosso milho, da nossa soja. E ela precisa da tecnologia, isso infelizmente é verdade, americana para as granjas. Só vem taxado. Por quê? Porque o Trump taxou o que a China vende, o que ela compra, ela vai taxar dele. Aí, se aquilo lá encareceu a carne de porco, efetivamente, tudo que ele for vender mundo afora é baseado naquele aumento. Então é isso que eu digo. Então é onde você falou daquela inflação que vai ser gerada imediatamente. Por mais que eu vou comprar... Eu não vou ter negócio direto, eu não vou ter uma compra direta. A não ser que você comece aquilo que não era o melhor caminho, lá atrás. E depois começou a ser com os acordos bilaterais. Porque esse negócio muito aberto não funciona. Vou te dar um exemplo clássico. Há anos atrás, a Grã-Bretanha ia quebrar porque saiu da União Europeia. Não quebrou. Tem dificuldades, tem inflação, mas está vivendo. E a União Europeia vive um mundo de retrocesso. Lá é velho, lá não produz, lá é caro. E é o sonho de consumo do governo Lula entrar para a União Europeia com esse acordo com o Mercosul. Ótimo, nos levará a vender muito mais. Só tem que eles são muito mentirosos. Vou te dar um exemplo. Emmanuel Macron, o maior incentivador de subsídio para a agricultura horrível que é praticada na França. Era amigo do Brasil até 2 anos atrás de bater palma. Foi o primeiro a falar, olha, acordo com o Brasil na União Europeia não serve porque o produto dele é muito mais barato que eu. Então, se a gente começar a for pensar, eu acho assim, olha, a dificuldade está aí, o problema é grande, mas vamos trabalhar, vamos nos organizar aqui dentro
que nós temos competência para tirar muito, mas muito proveito de tudo isso. Agora, se nós ficarmos só, eu vou ter reciprocidade, eu vou conversar com o sindicato, mas o sindicato americano resolve o quê? Nada, por quê? Ele também está preocupado, porque o custo de lá com esse tarifário também aumentou. Nós temos agora, no meu ponto de vista, trabalhar para melhorar a condição comercial e ajudar o trabalhador aqui dentro do Brasil a produzir melhor. Nós, trabalhadores, temos condição de produzir muito bem, mas nós precisamos de ajuda. E eu não posso falar para você, Fabíola, que o governo tem só que baixar o juro. Juro é muito importante, mas se abaixar fisiologicamente, eu vou pagar lá na frente. Então nós temos que fazer um contexto de tarefa de casa, começando pela situação fiscal do país, para a gente, dentro de um espaço, ter condição de melhora e isso impactará nos juros, a menos. Mas hoje, a taxa Selic 15, não, o que é importante? O banco me cede a 15? Não. Então, quanto que está hoje o custeio? De 18 a 21. É impraticável. Então, eu acho o Trump é um perigo? É um perigo. Mas nós temos aqui dentro perigos muito maiores que o Trump, que é o governo não se preocupar de forma nenhuma com a condição fiscal que ele está vivendo. E para a gente já partir aqui para o encerramento, e o governo Trump, ele está fazendo um governo implosivo, explosivo ou apenas cumprindo aquilo que foi promessa de campanha? Eu conversei há uns 30, 40 dias com uma pessoa que vive no mercado de comércio nos Estados Unidos, que eu convivi na casa dele há muitos anos atrás, e ele me disse que não melhorou nada, não piorou, e que o governo está bancando o jogo daquilo que ele prometeu. Então, ele acha que este governo se esvazia com o retrocesso em 2 a 3 anos. Só tem que eles reconhecem que o prejuízo a ser imposto aos americanos e ao mundo é gigantesco. Porque, eu vou só, antes da gente terminar, você lembra que eu vou mandar todo mundo embora? O imigrante... É lógico, eles têm um volume de imigrante empregado gigantesco, mas é o que faz a mão de obra barata. Ele vai mandar 1,5 milhão, 2 milhões de imigrantes embora e vai reter lá os 60, 80 milhões de imigrantes e americanos já naturalizados que estão nessa conta grande. Os Estados Unidos é tão grande que ele precisa do mundo, senão a grandeza dele diminui. Ele fica pequeno. E é o que está acontecendo. Vai retroceder. Então, eu volto a dizer, eu não sou uma pessoa que acredita em direita e em esquerda. O caminho é o centro com diálogo. Nós temos lá tudo que está vindo e tudo que já foi. Falta de diálogo. E no Brasil? É a tal da esquerda. Então, não conversa com ninguém, dona da razão. Está dando o que deu. Que a gente segue aí enfrentando os problemas. E vamos acreditar que conseguimos superar, né? Vamos com certeza. Você dentro do agro, você sabe das dificuldades e está aí também com a sua experiência gigante e fazendo todo dia para dar certo. Eu acredito o seguinte, que se a gente tiver competência e muito trabalho, nós vamos sempre dar certo.